Hora de começar a aula de número 10 de hoje. Vamos falar dele, do multímetro. Vamos falar do multímetro. Olha, a gente não acabou de falar de bateria, só para você não ficar desesperado aí. Mas como a gente vai, na continuidade da bateria, a gente vai ter que fazer um monte de medição. Tá? Então, para que você se sinta mais, para que você consiga aproveitar melhor a formação, eu vou tirar o nosso principal ator aqui e vou trazer 3 caras que vão nos ajudar a fazer as medições. Tá? Esse aqui eu vou deixar meio de lado, a gente vai falar depois. Então eu tenho aqui o Audaz Intrépido Multímetro. Eu tenho 2 tipos de multímetro, tá? Eu tenho esse aqui da esquerda, que a gente chama de multímetro analógico, porque ele tem um ponteiro para apresentar as medições, tá certo? Esse multímetro aqui já é assim, você consegue comprar ele hoje em dia e tal, mas ele está meio em desuso. Então eu só estou mostrando para vocês que ele existe, já existiu, tá? A diferença é na questão da utilização, eu tenho que fazer regulagens antes de utilizar. Eu tenho que corrigir aqui, por exemplo, nesse botão, nesse parafusinho para deixar ele no 0 aqui. E aqui também eu tenho um ajuste para fazer, quando eu estou antes de medir resistência, para que ele chegue no 0 aqui. Tá certo? Bom, então só para você saber que o multímetro analógico existiu. O importante a gente ver aqui, que é o mais comum no mercado, é o multímetro digital. Então, vamos colocar 2 modelos aqui. Tá? Esse aqui é um modelo mais simplinho, mais baratinho, tá? E esse aqui é um modelo específico para automóvel. Bom, o funcionamento é parecido. Tá? Eu tenho aqui um visor, onde eu vou conseguir fazer as minhas leituras. Tá? Eu tenho aqui essa chave seletora que eu vou escolher se eu quero medir corrente contínua, se eu quero medir corrente alternada, se eu quero medir... Vou botar o óculos aqui que está falhando aqui. Se eu quero medir resistência, tá vendo o símbolo do ohm aqui? O símbolo do volt aqui, ó. Tá? Aqui o símbolo do ohm. Eu vou medir resistência, eu tenho alguns valores aqui. Tá? Esse desenho aqui, esse símbolo é de um diodo, tá? É uma setinha aqui. Isso aqui é para que eu faça medições de continuidade. Se eu seleciono essa posição aqui, se tiver o fio, por exemplo, estiver bom, vai tocar... Esse aqui não está dando para escutar. Ele toca uma campainha, ele faz um bip, tá certo? Esse aqui está meio fraquinho, não está fazendo. Aí depois eu consigo fazer medição aqui de corrente. Tá? Para fazer medição de corrente, eu tenho uma particularidade. Eu tenho que trocar de posição. Está vendo aqui, ó, no multímetro está escrito 10 amperes. Tá? Quando eu vou medir corrente, eu tenho que fazer uma ligação desse jeito aqui. Colocar os dois. Eu tenho que trocar. Não, o vermelho fica na mesma posição. Tá? E eu tenho que trocar para fazer medição de corrente. Certo? Bom, eu tenho 2 pontas de prova, né? Normalmente eu vou ligar a ponta de prova preta nesse ponto que é chamado de comum, e a ponta de prova vermelha eu vou ligar aqui para medir tensão. Tá? Bom, depende do que eu for fazer de medidas, eu vou escolhendo aqui. Esse multímetro, por exemplo, eu sei que em corrente contínua ele mede até 1000 volts, e eu sei que em corrente alternada ele mede até 750 volts. Se eu for medir acima disso, eu vou ter que comprar um novo multímetro, porque ele vai derreter. Ele queimou. Tá? Ele queimou. Para medir corrente, a gente vê todo multímetro, tá? A maioria dos multímetros você vai medir corrente máxima que ele mede é 10 amperes. E eu tenho que lembrar que eu tenho que trocar aqui. Tá certo? Bom, eu já vou mostrar como é que mede, mas eu vou falar desse outro aqui. Esse outro multímetro, ele é semelhante, tá? Só que eu tenho aqui uma facilidade. No anterior eu tenho que saber qual é o máximo que ele mede. Esse aqui eu coloco aqui e ele vai e mede para você não precisa ficar escolhendo. Só que eu tenho que saber, no manual, através do manual, qual é o máximo que eu consigo medir de tensão, porque senão eu vou acabar estragando meu multímetro. Manual tá? Do próprio multímetro. Do multímetro. Esse aqui, por exemplo, o limite de medição dele é 650 volts. Tá? Do mesmo jeito aqui, para medir corrente, ele tem uma diferença aqui, ó.
eu tenho aqui 10 amperes, miliampere e microampere, tá? Mas da mesma forma eu vou ter que escolher aqui, ó. Se eu vou medir até 10 amperes, eu tenho que botar essa ponta aqui. Se for medir corrente muito pequena, eu tenho que colocar essa ponta para cá. Tá certo? Bom, eu quis mostrar esse para vocês porque ele tem uma particularidade, é um multímetro que ele é antigo, esse multímetro aqui, ele tem uns 20 anos. Nossa. E vocês estão vendo que tem aqui, ó, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, né? Dual. Isso aqui é na época que o carro tinha distribuidor, tinha platinário e tal. Aqui eu vou usar isso aqui para fazer regulagem de distribuidor, regulagem de platinário. Tem uma coisa que não usa mais hoje porque o carro faz isso sozinho, né? A gente não tem mais acesso. Vamos fazer aqui, usar o multímetro para fazer medição. Eu vou medir aqui a tensão dessa bateria. Então eu vou escolher aqui, ó. Eu tenho as minhas pontas de prova ligadas aqui, né? A vermelha na onde tem o V aqui, no lado positivo do multímetro. A ponta de prova preta eu vou ligar aqui no COM, que é o ponto comum, tá? Porque eu vou medir tensão, então eu vou colocar no COM. Se fosse medir corrente, eu teria que escolher uma dessas duas aqui. Aí eu venho no meu multímetro, eu vou escolher tensão, eu vou medir no volt, tá? Esse multímetro aqui tem uma característica interessante, é que ele escolhe automaticamente a tensão. Mas se eu quiser, eu posso mudar aqui, tá vendo? Ó? AC, que é corrente alternada, e DC, que é corrente contínua. O interessante dele, vocês estão vendo que ele fica feito um louco aqui se mexendo, é porque ele quer saber, ele está procurando alguma medição, tá? E ele ajusta automaticamente aqui, ele está medindo aqui, ó, milivolts. Ele fala, pô, não estou conseguindo achar nada, deve ser um negócio bem pequenininho que esse cara está medindo, tá? Mas ele é um pouco desesperado, esse multímetro aqui. Vou mostrar para ele aqui, meu, calma aí que eu não estou medindo nada, tranquilo. Está medindo o ar, o Tá oxigênio. medindo ar, tá tranquilo aí, beleza, calma, agora vamos medir aqui. Eu vou fazer a medição. Dá para ver que tem um maisinho aqui, ó. Do lado direito do vídeo Tem um é o maisinho mais, aqui. que é o positivo, né? E aqui um menos para indicar que é um negativo, tá? Então eu vou fazer o quê? A ponta de prova preta, essa daqui, eu vou colocar no negativo da bateria. A ponta de prova vermelha, que é essa daqui, eu vou colocar no positivo. Tem que ser sempre assim. Sempre assim, tá? Eu vou obter um valor ali, ó. Peraí. Põe para baixo, daí dá pra gente ver. Tadã, 12,29. 12 volts. Essa bateria aqui tá meio bichada. Eu falei que tava carregada, Falou não que tá ela tava não. cheia, hein? Não tá não. Sinal era Eu usou 12,6. essa bateria aqui, ó. Se eu medir invertido, o que vai acontecer? Tensão. Protege a vista aí, Silvia. Protege. Tá, não aconteceu nada. Deu um sinal de menos aqui, tá vendo? Esse sinal de menos indica, bom, bateria com carga negativa não existe. Indica que você errou a posição das pinças, das pontas de prova. É só você corrigir aqui, beleza. Tá? Então, a gente mede tensão desse jeito. Eu vou medir... Tchau, bateria. Eu vou medir resistência. Eu trouxe aqui... Acho que melhor botar no papel branco. Né? Aí pode dar um contraste maior ali, né? Colocar... Já que é pequenininho. Eu trouxe aqui um resistor. Não me pergunta de quanto é, porque eu não consigo enxergar as cores ali, Ele não. voltou. Hã? Ele voltou. Ele voltou. Apareceu aí? Peraí que tá aí. Apareceu. É pequeno, hein? O bicho é pequeno, Na ó. tela tava bem maior, hein? Eu vou botar uma alavanca aqui, será que ajuda? Então, no slide ali tava maior. Vamos lá. Olha lá. Vai ajudar. Só posicionar aí a mão. Não, Vamos ver se vai ali. Só não perder muito. acho que não ajudou. Não, eu queria que vocês Foi, vissem agora ali foi. as cores, tá vendo? Agora foi. Só não mexer muito a mão aí, que daí dá pra fazer o foco direitinho e quem tá assistindo... Não, o duro é velho, não mexi em trem. não pode respirar, Alberto. Bom, vocês viram ali que tem umas Tem um faixinhas. resistor ali. Tem um resistor, tá? Existe Tem umas faixinhas de cores. Eu consigo enxergar, no meu modo de entender aqui, é laranja, Olha lá, tá laranja e aparecendo preto. direitinho. Mas aí falaram que a primeira era marrom, então eu não vou Aparecendo discutir. direitinho ali, dá uma olhada. É laranja, É um e laranja preto, mais né? escuro, laranja, um roxo, preto ali, um Se a amarelo gente pegar a dourado. tabela, a gente ia descobrir que esse resistor aqui tem um determinado valor. Ou Vamos medir, vamos medir. tá? Se eu não me engano, se eu tiver certo, esse resistor aqui é de 100 ohm, tá? Então eu vou fazer a medição aqui. Eu vou escolher o ohm aqui, ó, no meu multímetro, tá? Aí eu coloco aqui. E aí no resistor, tanto faz se eu colocar Trocado. a posição que eu vou Direita, colocar as pins, as pontas de prova, não tem muita influência, tá? Não vai dar diferença de medida. Então eu vou medir aqui. Ele é meio nervoso. Tadã! Não deu nada. Vamos ver que ele está calculando ali.
Não, está com mau contato aqui. Espera aí. Deu 3, 2, 4 ali, deu... Dá uma... Aí você está deixando neutro. Eu quero mostrar para ele parar de ficar andando feito um louco ali. Sim. Ela está medindo oxigênio. É. Ó, ele deu aqui 0,324 kΩ. Esse resistor aqui, eu peguei o outro. Esse aqui é de 324 Ω. Tá? Só mudar a escala aqui. Aqui o bobão. Dá para fazer isso nesse que é digital, né? Dá pra... Ele é meio chatinho esse aqui. Mudar a escala, pera que está setando ali os polos para a conexão. Ele não quer medir esse aqui. Você não quer, eu vou medir Tem com o outro? Pronto. Vai ficar aí, bobão. Vamos voltar para o equipamento. Um funcionou, um funciona outro. Ele é meio temperamental, esse multímetro. E nesse caso, Alberto, onde que eu estou usando o multímetro no carro? Onde que eu estou colocando em teste tudo aí? Nossa, acho que esse meu... Será que ele queimou enquanto a gente estava fazendo aqui? Não está medindo nada, nenhum dos dois mede aqui. Acho que está com problema esse resistor aqui. Olha lá. 0,3. Não, ele está com... Olha lá, que está chegando. Que tá... Não. Será que a gente vai chegar... Aí, 300 e pouco. 331, é o que tinha dado ali, né? E eu perguntei para você onde é que a gente está usando multímetro assim no carro, na prática. Onde que eu estou? Na prática, por exemplo, eu estou usando para medir a resistência daquele motoventilador, daquela ventoinha que a gente explicou no exemplo anterior. Eu vou medir, vou chegar lá na conexão da ventoinha, lá vou medir a resistência ali, eu vou medir o fusível. Agora dá para a gente mostrar. Vou pegar um fusível aqui. Na teoria, esse meu aqui, ele vai fazer o barulhinho, tá? Ele estava fazendo antes. Eu tenho que olhar nele. Será que dá para ver aqui na câmera? Eu tenho que escolher nesse aqui. Tá vendo que apareceu umas bolinhas ali, ó? Isso aqui, ó. Sim. Tá? Isso indica que ele vai fazer, casa com esse desenho aqui, ó. Com o outro do outro lado, que é o... Que ele vai fazer o bip. Vamos ver? Tadadá. Dá para escutar? Tá? O que é esse bip? Esse bip indica que eu tenho continuidade. Tá? Então eu vou testar esse fusível aqui, ó, esse fusível de... Acho que era de 20, né, o amarelo. Eu vou testar para ver se ele tem continuidade. Se apitar, é sinal que o fusível está bom. Se não apitar, você tem que trocar o fusível. Atenção. Uhul, apitou. Tá? Então esse fusível está bom. Eu faço como teste? Teste de resistência, coloco lá para fazer o barulhinho para ver se tem continuidade. E esse multímetro aqui, ele está meio magoado com esse resistor. Aí ele emburrou, não mede mais. Mas tudo bem, vocês viram como é que a gente vai medir o resistor, né? Ele é meio temperamental, ele tem 30 anos, você sabe como é que é, né? E dá para a gente saber o que a gente vai medir com cada quadrante? Dá. Né? Com quadrante X é isso, com quadrante Y é aquilo, dá para a gente fazer isso? Tem um procedimento para cada tipo de medição. A gente viu a tensão, viu como mede resistência. Tá. O que falta mostrar aqui, eu não vou ter como mostrar, é como é que eu meço a corrente. Tá? Eu vou medir corrente, eu vou colocar aqui, ó, ou em 10 amperes ou em miliampere. Tá? Por que não dá para a gente simular aqui? Porque eu preciso ter um circuito para fazer a ligação. Então, como é que eu vou medir? Eu vou escolher aqui 10 amperes, porque eu tenho que começar do maior para o menor. Eu não sei quanto tem de corrente naquele circuito, eu começo com 10. Mas eu tinha que ter calculado o circuito que eu vou medir para ver se ele tem menos de 10. Nos exemplos que a gente deu, a maioria a gente não ia conseguir medir com o multímetro, porque senão eu ia derreter o multímetro. Tá? Se eu for medir 10 amperes, eu tenho que trocar a ponta de prova para cá, para o 10 amperes. E por que eu não vou conseguir medir? Eu tenho no circuito, se eu tivesse um circuito aqui, eu vou entrar com o multímetro dentro do circuito, eu vou fazer uma ligação em série. Tá? Vamos fazer um desenho aqui para ficar melhor. Então eu tenho lá a minha bateria, tá? E eu tenho aqui uma determinada resistência. E eu quero medir a corrente que está passando aqui. Tá certo? Eu deixei um espacinho aqui pelo seguinte, ó. Quando eu vou medir a corrente, aqui tem uma resistência, né? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu pego a ponta de prova do multímetro e faço assim, ó. E vou medir a corrente. Ou seja, o multímetro é participante do circuito.
Tá? Então, por isso que eu tenho que esse multímetro aqui, internamente dele, esse fusível que eu tinha mostrado para vocês antes. Cadê o fusível? Esse fusível que está aqui, ó. Tá? Ele que vai determinar o tipo de medição. Ele protege, porque internamente esse multímetro não suporta mais que 10 amperes. Se eu colocar, vai queimar esse fusível, na teoria, antes, né? Tomara, porque senão eu vou ter que comprar outro multímetro. Então, eu sempre coloco o multímetro em série para fazer a medição de corrente. As outras medições que a gente encontra aqui, nós não vamos usar em bateria, porque são para outras utilidades, tá? Então, num resumo rápido, como é que a gente usa o multímetro, para que ele serve, e no próximo módulo a gente vai usar bastante ele para testar o nosso amigo ali, bateria. Ok? Então, finalizada então, esta foi a nossa aula de número 10, onde nós apresentamos para todos vocês aí o multímetro.